Apareceu, apareceu, apareceu. apareceu, Apareceu? Show, amigo. Tá apareceu. Boa, gravando. agora foi. Então, vou lá. Vitor, 31 Progresso. anos, natural de Tubarão, moro lá minha vida toda, formado em engenheiro eletricista. Domingo, faço 32 anos, tá? Com muito orgulho. 32, pô, passa muito rápido, já passei dos 30. Muita gente pode me considerar um coroa já. Eu, olhando aqui, o pessoal que está no grupo, Ah, sem drama, Vitor, sem drama. que eu Coroa, vi, pô, mas não é karma, tá? Não é não, eu nada. tô acordando. Não, gente. Faz parte. Eu olhando ali o grupo, tá? Pô, pelo que eu vi, eu acho que eu sou o mais velho. Eu sou o mais velho, eu acho. Não sei aí se alguém já passou dos 30, não passou, mas pelo Acho que eu vi, que a média não. ali bate 25, 27, enfim. Mas assim, Faço 30 anos que vem. 30, ó, aí, tá, mas tá no 29 ainda. Tá, deixa aí. Pô, eu sou o tiozão da galera aí, né? Mas não sou o tiozão do pavê, tá? Famoso aquele. Mas assim, não, eu vejo, o que que eu vejo? Cara, se eu tivesse a idade de vocês aí, beirando ali os 25, tudo, e se eu tivesse nessa mesma pegada que vocês, eu falo com propriedade. Eu queria ter esse pensamento de vocês, de estar assim, ó, num grupo seleto, para poder expor ideias, pedir ajuda, poder trabalhar junto realmente, tá? Ter esse network aí que é muito bom. Essa iniciativa foi muito boa. Como eu disse, aceitei o desafio de falar, tá? Como aceitei o desafio de estar nesse grupo. E eu falei, há uns meses atrás eu falaria não, inventaria uma desculpa. Mas assim, hoje eu já falei para o Pablo esses dias até por áudio, eu não sei, ou para alguém, cara, que eu não tô botando limites para o meu sim. Claro, a gente tem que ver se aquilo vai agregar, né? Nós temos que trabalhar com o que vai agregar ou não. Então eu tô tentando falar, tipo aquele filme Sim Senhor, lá que o cara fala assim, o Jim Carrey fala sim para tudo e, né? Mas eu tô tentando falar mais sims e menos não, certo? Então, falei sim para esse grupo, falei sim para esse desafio. Não sei se eu sou bom para falar em público, mas eu tô me desenvolvendo e que a minha vontade um dia é poder ser aquele cara que fica lá na frente segurando o microfone e todos ficam sentados olhando, escutando e, e respeitando a palavra, né? E me considerando uma referência. Essa é a minha meta, minha vontade. Porque hoje em dia, uma coisa que eu escutei importante, que informação boa a gente não, a gente repassa, né? Uma coisa mais importante que o dinheiro, que vocês podem concordar comigo, é o reconhecimento, certo? É o reconhecimento. Não adianta assim, hoje em dia tu pode ver, ah, tu conhece o Pablo? Que Pablo? Ah, o Pablo que mora em tal casa. Não, é o Pablo gerente da Sicredi, é o Pablo que tem uma Mercedes AMG blindada vermelha hatch. Falei porque eu sei do teu mural dos sonhos. Entendeu? É o Pablo que tem aquilo, ou que trabalha com aquilo, ou que possui aquilo. Entendeu? Então, assim, para a gente chegar nesse pensamento que eu estou tendo aí, com certeza, vocês têm também. Então, o reconhecimento é algo importante que eu busco, tá? E eu tenho certeza que nesse grupo aqui a gente vai ter isso e cada vez com mais intensidade. Galera, seguinte, um pouco de mim lá, desde que eu comecei aí a minha, a minha carreira, né? Eu me formei no ensino médio com 17, com os mesmos 17. Desculpa, eu me formei com 16. E com 17 anos, eu comecei uma faculdade. Eu saí sem estrutura nenhuma do ensino médio. Eu cursei escola pública, tá? Cursei. Eu fiz curso técnico em particular, mas não o ensino médio. Então, eu saí sem estrutura alguma. Comecei um curso de administração, porque meu irmão fez, é formado. Mas aquele começar o quê? Começar sem saber o que queria. Então, vamos lá. Isso foi sei lá, fazem 13 anos atrás, faz a 14, faz o cálculo aí comigo, que agora eu não estou com cabeça. Por aí, 14 anos. Fiz 4 semestres de administração, tá? Vocês até vão rir no final, mas a verdade, o Júlio. Deixa eu botar aqui o Júlio. Boa, obrigado. Nem tinha visto. Estou tão empolgado aqui que eu estou falando que quando eu começo, eu sou igual teus áudios, tá? Quando eu começo, eu me empolgo. É isso aí, amigo. Mas continua que tá top. Cara, aí depois disso,
com algum incentivo, tal, comecei engenharia civil na Unisul, em Tubarão. Então, meu segundo curso, engenharia civil. Só que era uma época que eu não sei se todos já passaram por isso, ou enfim, eu não indico fazer isso com tanta intensidade. Era uma época que os bares de faculdade eles instigavam a gente a sair no meio da aula, a ver pessoas, né? Não, não é algo que eu me. Mas enfim, é época, né? Que eu tenho orgulho, mas fiz 4 semestres de engenharia civil, tá? Eu acho que eu fiquei traumatizado no quarto semestre e troquei de curso. Troquei de curso também, mais uma vez. Não vão se perdendo aí, tá? É o terceiro. E aí eu fui para engenharia elétrica. Engenharia elétrica foi o meu terceiro curso, tá? Engenharia elétrica foi o curso que eu fui até o final. Resolvi ir até o final, tá? Começo um pouco imaturo, mas depois a gente vai criando maturidade ao longo do tempo. Não a mesma maturidade que eu tenho hoje, por isso que eu falo. Muita gente fala. Se eu pudesse voltar no tempo, né, para fazer o que eu faria com a cabeça que eu tenho hoje, quantas pessoas fariam isso? Mas é aquele clichê, né, de todo mundo querer voltar no tempo e se pudesse voltar no tempo. Me formei em engenheiro eletricista. Hoje, hoje eu trabalho numa rede de depilação a laser, certo? Não sei se é a segunda, terceira maior do Brasil, porque hoje a concorrência está crescendo muito, muito rápido. Tem muitas pessoas famosas, Thiago Nigro, por exemplo, ele investiu na Geolaser, na, na rede de depilação da Giovanna Antonelli. Então, a Xuxa, ela é sócia da Espaço, Márcio Garcia, dono da Mais Laser. Então, se a gente vê, tem muita gente, muitos famosos que migraram, desculpa, que buscaram também essa alternativa de estética, né? De abrir algo. Hoje nós temos, vamos botar aí, arredondar, 165 clínicas. Eu já falei isso, mas para quem não escutou, vamos falar de novo. 165 clínicas, tá? 160 no Brasil e 5 em Assunção, no Paraguai. Também é uma empresa internacional. É aqui perto, né? Paraguai a gente sempre liga como Uamba, né? Vamos pensar assim, mas lá também tem um comércio. Viajo para todos os lados, viajo de ponta a ponta do Brasil, no Brasil. Nós temos clínicas em Manaus, em Manaus, em Norte, Nordeste, Sul. Essa semana comecei a semana viajando, passei em 2 clínicas em Lages. De Lages, cheguei em Chapecó, 8h30 da noite na segunda. Devo ter feito uns 700 e poucos km de carro. Acordei terça, fui fazer meu serviço, era uma coisa rápida, mas porque a gente já tem a experiência. Fiz, saí de lá 11 horas e retornei para casa. Cheguei em casa 8h30 da noite também. Então, dirigir cansa. Eu não dirijo só, né? A maioria das vezes a gente se desloca por avião, de avião. É, Cheguei cansado em casa, não reclamei, apenas deitei e dormi, porque é isso que a gente precisa para acordar revitalizado, né? Bem. Hoje, não sabia que eu ia viajar também, tá? Viajei, hoje eu estou aqui, passei hoje em Gravataí, Porto Alegre, e hoje estou em Novo Hamburgo. Amanhã faço meu serviço aqui e me desloco para Caxias do Sul, certo? Provavelmente eu vou voltar para casa sexta-feira. Tenho pessoas que se preocupam comigo em casa, meus pais, moro com eles ainda, tá? Como eu falei para vocês que estavam aquele dia, que escutaram, adoro morar com os meus pais, só que a gente busca nossa liberdade, nossa privacidade, tá? Com o tempo, tudo no seu tempo. Mas assim, já tive momentos de reclamar de onde eu tô, do que eu faço. Porque assim, ó, quem tá fora, por exemplo, talvez alguns de vocês pensaram, poxa, mas que serviço bom tu tá viajando sempre. Não, beleza, quem tá fora, quem tá dentro. Quem tá dentro, quem tá fora. É aquela velha história. E quem vê de fora pensa, poxa, que servição tá viajando. Só que assim,
E se eu falar assim, não quero mais, eu tenho certeza que vão ter 100 pessoas querendo a minha vaga, ou até mais. Isso é. Porque hoje nós somos em três, um Tubarão que cuida das 165 clínicas e um que dá um apoio em São Paulo, certo? Até os três profissionais que atuam comigo, os dois, né? Eu mais dois, todos estão viajando. Um está no Maranhão e um está em São Paulo. É, Já tive a época de reclamar do que eu faço, sim, já tive, por ser muito maçante, muito corrido. Às vezes tu quer fazer tal coisa e não pode. É, Já tive o tempo de reclamar porque eu não consigo fazer uma academia, por eu só comer porcaria, porque a gente viaja, a gente chega morto da fome, quer comer a comida que tiver na frente. Mas assim, eu aprendi a não reclamar, a fazer o meu serviço bem feito, com excelência. E chegar em casa sempre com um sorriso, porque tem gente me esperando, certo? Tem meus pais, tem minha namorada, meus afilhados. Isso é o mais gratificante, certo? Cara, se não é o que eu quero, beleza, eu vou buscar outra coisa. É o que eu faço, certo? Eu gosto, mas eu vejo que não sei até quando vou aguentar. Vou aguentar, né? Mas também não vou jogar a toalha assim, não pode, não posso. Eu sempre trabalhei muito. Para quem conhece a usina, que antes era Tractebel, aí virou Engia, hoje é Diamante, eu não sei se vocês conhecem. Eu sempre trabalhei muito na parte elétrica lá de Sim. contratos, sabe, né? Contratos, aqueles picados, 2, 3 meses, 6 meses. E para mim tava tudo bem. Cara, tava ótimo quando eu comecei. Por quê? Porque em Capivari, perto da minha casa, eu trabalhava e depois, poxa, eles botavam lá para a rua, pegava aquela saidinha, tava com o dinheirinho no bolso, depois de uns meses chamavam de novo. Então, poxa, eu tava com o meu tempo, eu tava na minha zona de conforto. E nessa época, o meu maior sonho era poder estar trabalhando dentro da usina. Meu avô é aposentado dali. E eu não pensava em explorar o mundo, certo? Eu não pensava em explorar o mundo. Eu sempre tinha assim um pensamento que Capivari e Tubarão era longe. Há 5 anos atrás, quando eu ia ver minha namorada, ou enfim, ela falava assim: vem em Tubarão. Eu falava: não, é muito longe, já fui uma vez hoje. Olha só a mentalidade da pessoa: 7 km, 8 km. Quer ver ir para Floripa, então? Cara, era uma viagem internacional, né? Então, para mim, aquilo ali, eu estava feliz por quê? Porque eu via pessoas que estavam lá dentro, que ganhavam bem, né? Vamos dizer assim, que tinham um plano de saúde, que tinham uma carreira ali dentro, e eu via que elas estavam satisfeitas e bem, estabilizadas. Então, poxa, para mim aquilo ali estava ótimo. Só que isso, vamos botar aí, até 6 anos atrás. Então, vamos dar esse exemplo aí. Há 5 anos atrás, eu não queria sair daqui. 4, sei lá, daqui. Eu estou em Novo Hamburgo hoje, daqui de lá de onde eu moro. Só que o que acontece? A vida, ela vai te mostrando as coisas aos poucos, ela vai colocando pessoas na tua vida aos poucos, ela vai fazendo tu conhecer coisas novas, novas experiências aos poucos, tá? E isso vai se tornando interessante para ti, vai se tornando algo grandioso, que aquele sonho que eu tinha de estar lá, trabalhando dentro da usina, hoje eu dou graças a Deus. Hoje eu dou graças a Deus que eu não tô lá. Porque se eu tivesse lá, eu iria estar limitado. Limitado ao quê? Aos meus sonhos que eu tenho hoje, certo? Quais são os meus sonhos que eu tenho hoje? Eu não vou detalhar, mas eu tenho meu mural dos sonhos, que eu aprendi a fazer, certo? Eu escrevi o que eu quero para mim. Eu escrevi tudo isso. Então, como eu falei, dou graças a Deus por eu não estar lá, dentro, trabalhando lá. Ia estar estável? Iria estar tranquilo dentro de uma cidade pequena? Iria. Mas e aí? E o resto das possibilidades, né? Então, é assim, comecei a ler, não vou falar para vocês, comecei a ler faz 4 meses atrás. Eu sempre falava assim, ó, não, eu não gosto, eu não gosto. Mas como é que tu pode falar que tu não gosta de uma coisa que tu não faz, que tu não pratica? Porque o desenvolvimento, ele só acontece com a repetição. Tu pode perceber isso na academia,
tu pode perceber isso num trabalho, tu pode perceber isso em qualquer coisa, tá? Tem até uma história do Pablo esses dias falando isso, até desculpa eu roubar isso do Pablo, que o desenvolvimento acontece apenas com a repetição, certo? É a excelência, né? Isso acontece com a repetição. E a leitura me ajudou muito, muito, muito mesmo. Até semana passada a gente falou sobre livros, tá? Livros inspiram, livros mudam a cabeça da pessoa. E mais uma coisa, eu disse sim também para o marketing multinível, tá? Que muita gente chama de pirâmide, que eu não acho, depende do que tu for se envolver. Marketing de relacionamento, né? Conheci o Pablo nisso, certo? O Pablo até ele deu uma pausada, né? Porque Uma ele parada. não, mas assim, Pablo, a gente respeita, todos temos que respeitamos porque sim, sabemos que tu tá com um projeto novo. E às vezes a gente quer fazer 10 coisas ao mesmo tempo, não faz uma bem feita. Então, faça uma bem feita para depois começar a agregar as outras. É, faço isso junto com a minha namorada, ela está muito feliz, estamos bem, tá? Estamos tendo retorno, lucros, estamos conhecendo pessoas maravilhosas, tá? Maravilhosas mesmo. Gosto do que estou fazendo. Ainda não me desenvolvi como eu queria, que é o quê? O relacionamento. Mas estou buscando isso, através do quê? Da leitura. Tá? A leitura engrandece o ser humano. Então, hoje eu me considero uma pessoa mais madura do que semana passada, que a gente estava fazendo essa reunião aqui. Gostei, cara, semana passada que tocamos aqui o assunto do livro, que as pessoas leem nesse grupo aqui, tá? Acho vocês bem diferenciados pela idade que vocês têm, pela cabeça que vocês têm, pelas metas, que ninguém falou de metas aqui, mas eu tenho certeza que vocês têm, tá? Pelo que a Natália falou semana passada, que ela tem um projeto legal sendo design de interiores, né? Que o Matheus, que está na Austrália, poxa, buscou algo fora. É, muita gente que eu não sei aqui, a Alice, que é corretora, Júlio, que a gente já teve, o Júlia, a Cíntia, a gente teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente, tá? Cara, são ideias, são pessoas ótimas. E eu vou falar uma coisa para vocês que eu não falei para ninguém, apenas para minha namorada. Sabe aqueles churrascos que as pessoas falam, vamos marcar e marca, não sei o quê? Eu neguei dois churrascos daquele, e eu me senti bem, uma pessoa desenvolvida. Não que eu tô falando para vocês fazerem isso, mas eu comecei a pensar, poxa, eu vou naquele churrasco, o que vai me trazer de benefício dessa vez? Tá, eu vou conversar, parece que os mesmos assuntos com as pessoas, aí as pessoas vão começar a ficar leves, sabe? Então eu peguei e neguei. Vou falar, não foi uma coisa, não digo ética, mas eu inventei outra coisa, talvez, vamos dizer assim, e não fui me sentir bem. Me senti bem porque um foi agora no sábado, vou falar por que que eu neguei, tá? No sábado, inclusive meu irmão que estava organizando, meu irmão, mas é um cara muito bacana para frente também. Era um sábado à noite, só que domingo eu ia sair de casa 7h30 da manhã para ir num treinamento em Florianópolis, um treinamento que ia durar o dia todo. Então eu pensei, falei com a Mariana, minha namorada, poxa, eu vou, mas no outro dia, né? Outro dia é cansado, talvez ressaca, não vou tá vivo vivo que eu digo é inteiro pro treinamento e cara, fui bem, dormi bem, cheguei lá, prestei atenção, foi até as 6h30 da tarde. Foi assim algo sensacional. Então, o que que eu quero falar com isso? Desculpa, eu acho que já tem gente cansada que eu tô falando e não paro, tá, né? Eu falei isso, me inspirei no Vamos lá, amigo, Pablo, vamos me lá. inspirei no Pablo. Então, assim, eu falei, assim, ó, eu comecei a entender que na vida nós temos que ter o quê? Prioridades. Prioridades, tá? Prioridades são essenciais. Se é uma pessoa, por exemplo, se é uma coisa que tu vai oferecer para a pessoa que é ótima, que é isso, que é aquilo, e a pessoa fala não, é porque aquilo não é prioridade para ela naquele momento, tá? Então, é assim, eu busquei ter prioridades na minha vida porque as prioridades te fazem chegar nas metas mais rápido, tá? Então, eu até já estou fazendo aqui talvez eu nem sei se é assim, mas talvez como é que é, Pablo?
um coaching aqui, né? Tô falando. Ah, exatamente. É, mas enfim, eu só queria falar isso, que resumindo, cara, eu gosto muito de estar aqui conversando com vocês, porque vocês são jovens, jovens, eu também não sou velho, mas que eu digo, tem uma idade, como eu falei, uma média de 25, sei lá, vamos dar um exemplo, 25, 27 anos, uma média, e vocês estão aqui, tá? Estão aqui, cara, estão querendo crescer, estão nesse grupo, eu, tanto eu como o Pablo, como a gente está feliz, a gente fica feliz. Eu falo isso pela questão da idade mesmo, porque se eu pudesse voltar, aquele clichêzão de novo, na idade de vocês, eu faria a mesma coisa. Buscaria conhecimento para me agregar, certo? Então, eu só queria falar isso aí. Eu nem jantei ainda, mas eu dei prioridade a estar aqui com vocês. E quis só Uhum. falar um pouquinho aí, do que eu fiz na minha vida e um pouquinho do meu pensamento aí. Espero que vocês levem um pouco disso para vocês. E fiquei feliz com o convite do Pablo e que outros se inspirem para fazer a mesma coisa. Perfeito. Ô, Beleza? amigo, vamos fazer assim, que a reunião tá acabando, faz o seguinte, para de gravar, tá? E cria um novo link, que aí tu joga ali no grupo de novo, e aí eu vou, Bora, eu bora, vou, né, falar sobre o que tu falou aí, em cima disso, e a gente vai conversando daí, bora, debatendo, tirar bora, os bora, insights bora. aí da Pablo, história. primeira vez que eu gravo aqui, eu pauso ou... Pausa ali, aham, ou- pode ou- terminar, antes de terminar a reunião, pausa ali, Tá, pra vou parar de pausar. gravar, já vai salvar. É porque tem o pause e o stop, né? Tá, pode ser o stop, na verdade, Ah, desculpa, beleza. stop.